Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse vídeo é uma revisão de matemática para a prova da PM Sergipe que vai acontecer amanhã, dia 23 de fevereiro, tá? Então aqui eu separei algumas questões que cobrem pontos do edital que eu considero bastante importantes e bastante prováveis de aparecerem também na nossa prova. E a gente vai aproveitar esse momento aqui para rever esses conceitos, rever essas técnicas e resolver essas questões. Então fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante para você. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente fala também sobre concursos públicos e fazemos revisões, falamos sobre recursos de provas. Então eu tenho certeza que esse conteúdo é muito interessante para você e por isso você deve se inscrever agora. E também não esquece de deixar o like nesse vídeo, deixar comentários, porque tudo isso nos ajuda a continuar fazendo o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá? Primeira questão, eu tive o cuidado de pegar apenas questões da Selecom, tá? Porque é a nossa banca. Na verdade, a última questão, se não me engano, ela não é da Selecom, mas é um assunto importante. E aí a gente já se acostuma também ao estilo da nossa banca, o que é muito importante. Nas últimas eleições para prefeito em certo município, os candidatos ABC receberam, respectivamente, 42, 31 e 17% dos votos válidos. Se o candidato A recebeu 4.325 votos a mais que o candidato C, o número de votos que o candidato B recebeu é. Veja, então eu tenho o número de votos a mais que o candidato A recebeu em relação ao candidato C. Então eu consigo fazer uma proporcionalidade, né, para ver quanto isso aqui representa em porcentos. Então, o candidato A teve 42% e o candidato C 17%. Qual que é a diferença aqui? Aqui dá 5, 3 menos 1, 25, ou seja, 25% de diferença do candidato A para o candidato C. Essa foi a diferença percentual. Então, eu sei que 25%, nós vamos agora para a regra de 3, né? Representam 4.325. E aí, se eu quero saber o candidato B, eu poderia colocar o 31 aqui. Mas eu vou fazer isso em dois passos. Primeiro, eu vou colocar para descobrir quanto que representa 1%, tá? Porque vai ficar mais fácil. Tem cara, né, de que esse 4.325 é divisível por 25, então essa conta aqui vai ficar mais simples. E descobrindo quanto representa 1%, depois é só eu multiplicar, né? Então, 25x é igual a 4.325. Então, 4.325 dividido por 25. Dá primeiro 1, né? 13 menos 5 dá o 18. Depois fica 182. Que dá provavelmente 7 aqui. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Então, 12 menos 5 dá 7. E 7 menos 7, 0. 1 menos 1, 0 também. Aí desce o 5, 75 por 25 dá 3, né? 60 mais 15 dá 75. Então, a gente sabe que 1% representa 173 votos. Isso aqui é igual a 1% dos votos. Então, para descobrir agora, vejam que ainda não responde a pergunta que foi feita, né? Então, cuidado com isso também, porque nas provas de matemática isso é muito importante. Você resolver fazer suas contas que você acha que devam ser feitas e no final voltar na pergunta para ver se aquilo que você encontrou ali já é a resposta ou se precisa fazer mais alguma coisa. Então, nesse caso, eu descobri quanto que representa 1%, só que eu preciso descobrir quantos votos o candidato B recebeu. Se ele recebeu 31%, basta eu multiplicar isso aqui por 31. Então, 173 vezes 31, vamos ver. Dá 371, 9, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 3 é 9 mais 7 dá 16, que vai 1. Aqui dá 3 e aqui dá 5. Então, essa aqui é a quantidade de votos do candidato B. 5.363 é a alternativa D de dado. Beleza?
Então, questãozinha aqui envolve porcentagem, envolve regra de 3, são assuntos do edital que a gente precisa estar bem afiado, ok? Vamos para a questão 2. Mariângela e Amanda realizaram determinada tarefa em 0,6 horas e 0,8 horas, respectivamente. Isso significa dizer que o tempo gasto por Amanda superou o tempo gasto por Mariângela em X minutos. O valor de X é... Veja, eu tenho 0,6 horas. Isso aqui é igual a 6 minutos? Não. Isso aqui, na verdade, é 60% de uma hora, tá? E como que eu faço para descobrir, então, a quantidade disso em minutos? Eu multiplico por 60. Ou, então, vamos ver outro jeito? Você pode fazer o seguinte, 1 hora é igual a 60 minutos. E 0,6 horas é igual a X minutos. Esses dois cálculos aqui vão dar a mesma coisa, beleza? Cuidado, porque sempre que aparece horas ou tempo de forma geral em decimais, você vai precisar converter para a unidade de tempo mesmo, horas, minutos, segundos, porque senão você vai errar a questão. Outra dica importante, quando você tem uma questão que no enunciado, nas alternativas, envolve várias unidades, por exemplo, horas, minutos, segundos, converta tudo para segundos para você resolver, na verdade, para a menor unidade que aparece no problema, e depois você volta para o que você precisar na sua resposta. Isso ajuda você a evitar cálculos. No caso de horas, na verdade, se não aparecer segundos na questão, converte tudo para minutos. E aí depois você volta para a conversão em horas, tá? Então aqui dá 0, 6 vezes 6, 36. Uma casa decimal. Então aqui, Mariângela gastou 36 minutos. E 0,8 vezes 60, nem precisa da gente se preocupar muito, vai dar 48, né? Então ela gastou 48 minutos. Então a Amanda superou o tempo gasto por Mariângela em 12 minutos. Essa é a diferença desses dois tempos aqui. Mais 12, tá? Então alternativa B de bola. Questão tranquila, se você converte tudo para minutos aqui, fica bem tranquilo de resolver e a gente não erra. Questão 3 agora. A partir de um grupo formado por 10 procuradores, entre eles Jairo e Gustavo, será formada uma comissão com 6 procuradores. Nessa comissão, Jairo obrigatoriamente será um dos membros e com certeza Gustavo não participará. A soma dos algarismos do número que representa a quantidade máxima de comissões distintas que podem ser formadas é... Então veja lá, eu tenho 10 pessoas, só que dentre essas 10 pessoas eu tenho o Jairo e eu tenho o Gustavo. O Gustavo, ele não vai participar. E o Jairo vai participar, tá? Então, da comissão de 6 pessoas, eu já tenho o Jairo aqui. Então, eu só tenho que escolher mais 5 pessoas. Só que eu tenho que escolher 5 pessoas e me sobraram 8 opções. Porque Gustavo não vai participar, Jairo já está aqui, então eu só tenho 8 opções para escolher essas 5. E aí, a pergunta que a gente precisa se fazer é a seguinte. Se eu escolho, por exemplo, a comissão Ana, João e Bia, e escolho a comissão Bia, Ana e João, essas duas comissões aqui, elas são iguais. Mudou a ordem das pessoas, mas isso não faz diferença para a composição da minha comissão, né? Então, veja que nesse tipo de problema, a ordem que você coloca os elementos ali não faz diferença. E aí, a gente precisa se fazer essa pergunta para saber qual das fórmulas a gente vai utilizar. Vamos dar uma revisada nas fórmulas, aproveitando essa questão aqui, para a gente entender melhor quando aplicar e como é a fórmula, né? Então, o que é o arranjo? O arranjo é o tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente do outro pela ordem ou natureza. Lembre-se, então, do seguinte. No arranjo, a ordem importa. A ordem importa, tá? Lembra desses dois R's aqui, a ordem importa. E aí, qual que é a fórmula de arranjo? É o número total de elementos dividido pela subtração aqui, fatorial, do total de elementos pelo tamanho do grupo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 elementos e vou escolher 5, esse n aqui vale 10
e esse aqui vale 5, tá? Esse aqui é quantos elementos você tem disponíveis para escolher e quantos você vai precisar escolher, o P, tá? E na combinação, a ordem não é importante. O tipo de agrupamento sem repetição é em que um grupo é diferente do outro pelos elementos que o compõem. Então, na verdade, o grupo só é diferente do outro pelos elementos. Nesse caso, então, a ordem não diferencia um grupo do outro. E nesse caso, a única diferença da forma, essa aqui é a forma de arranjo, né? E aqui você vai colocar mais um P fatorial. Então, se você tem 10 elementos, por exemplo, e vai escolher 5, aqui vai ficar dessa forma, tá? O N é sempre o total de elementos que você tem, total de opções que você tem, e P é o tamanho do grupo que você quer formar. Então, voltando para o nosso problema, vou até voltar para cá. O que a gente tem? A gente tem uma combinação, porque a ordem não faz diferença, de 8, eu tenho 8 opções, que esse aqui é o valor de N, né? E esse aqui é o valor de P. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 5 fatorial, e 8 menos 5 fatorial. Vai ficar 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 3 fatorial, tá? Vou para o próximo slide só para ficar melhor de a gente fazer o cálculo. Então, vai ficar a combinação de 8. Então, escolhe 5, então fica 8 fatorial dividido por 5 fatorial e 8 menos 5 fatorial. Ou seja, vai ficar 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 3 fatorial, que é 8 menos 5. E aí, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, vou parar aqui e corto com esse 5 fatorial aqui, né? E além disso, embaixo, 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6. Aí eu corto aqui. 8 vezes 7, 56 opções. Só que veja, essa aqui ainda não é a pergunta que foi feita. A pergunta é, a soma dos algarismos dessa quantidade máxima é quanto? Então, como a quantidade é 56, a soma é 5 mais 6, que dá 11. Essa é a resposta que a gente precisa. Vou até voltar aqui. A soma dos algarismos do número que representa a quantidade máxima é 11. Alternativa D de dado. Beleza? Então, cuidado para você não se enganar, porque assim, no caso não foi neste exemplo, né? Mas já vi muito de as bancas colocarem esse 56 na alternativa A. Você já é ansioso, vai lá e marca. E não volta para a pergunta para descobrir o que realmente foi questionado, né? Então, às vezes você fez os cálculos certos, você acertou tudo bonitinho, mas só não voltou na pergunta para descobrir o que precisava ser respondido de fato. Então esteja muito atento a isso, porque eu já vi muito aluno errando questão por conta desse ponto, tá? Vamos para a próxima? Questão 4. Admita que a probabilidade de um advogado conseguir decisão favorável nas petições ABC protocoladas por ele na vara civil de certo tribunal seja respectivamente 90%, 80% e 60%. Se essas decisões independem uma da outra, a probabilidade desse advogado obter parecer favorável apenas na petição A é de... Então, veja, eu quero que ele tenha um parecer favorável apenas em A, que ele tem 90% de chance. E aí, para isso, ele tem que não ter uma petição, não ter que ter uma decisão, na verdade, decisão favorável em B e C. Então, eu tenho que ter uma decisão favorável em A e decisão desfavorável em B e C. E aí, vamos lá. Qual que é a probabilidade de eu ter uma decisão favorável em A? É 90% ou 0,9. E qual que é a probabilidade de eu ter uma decisão desfavorável em B? Ora, se a probabilidade de eu ter uma decisão favorável em B é 80%, então de eu ter uma decisão desfavorável é 20%. Se eu tenho uma probabilidade de ter uma decisão favorável em C de 60%, então 40% é a chance de eu ter uma decisão desfavorável. Então, o que eu quero? Eu quero a decisão favorável em A, que é 0,9, e eu quero uma decisão desfavorável em B, e
eu quero uma decisão desfavorável em C. Então, regra do ELA da probabilidade, né? Se eu tenho 3 coisas que eu quero que aconteçam, eu pego a probabilidade de cada uma delas e multiplico, beleza? Veja que não é ou. Eu quero ou ter decisão favorável em A ou decisão desfavorável em B. Não. Eu quero que essas 3 coisas aconteçam simultaneamente. Então, por isso que eu vou multiplicar. Então, fica a multiplicação de 0,9 vezes 0,2 vezes 0,4. Vamos lá. 0,9 vezes 0,2 dá 0,18. E aí, isso aqui vezes 0,4 dá 32, vai 3, dá 7. E aí tem 3 casas decimais, deu 0,072. Isso aqui é igual a 7,2%. Portanto, a alternativa C. Veja que a probabilidade ficou pequenininha justamente porque as probabilidades de termos decisões favoráveis em B e C são muito maiores do que de ter decisões desfavoráveis nesses processos, certo? Então, por isso que essa probabilidade aí combinada ficou bem pequenininha mesmo, conforme a gente já esperava. Então, lembre dessa regra do E e do OU, porque se fosse, eu quero ter uma decisão favorável em A ou uma decisão desfavorável em B, aí eu teria que somar essas probabilidades e não multiplicar. Cuidado com essa regra do E e do OU, porque esse tipo de questão aqui, o cálculo em si é muito fácil. O mais difícil talvez seja você interpretar e descobrir o que de fato você tem que calcular, né? Provavelmente deve aparecer uma questão de probabilidade lá na sua prova, então esteja atento a esses pontos. Questão 5 agora, alternativa B como marcamos. O perímetro de um terreno retangular é igual a 68 metros, questãozinha de geometria plana. Se o comprimento do terreno é 8 metros maior que a largura, esse comprimento em metros corresponde a... Então, nós temos um retângulo. E no retângulo, o que a gente tem? A gente tem esse lado de mesma medida que esse e esse de mesma medida que esse. Então, o que eu sei? Eu sei que o comprimento é 8 metros maior que a largura. Então, aqui a gente tem a largura x e aqui o comprimento vai ser x mais 8. Beleza? E o que eu sei? Eu sei que o perímetro é 68 metros. O que é perímetro? É soma dos lados. Então, x mais x mais x mais 8 mais x mais 8. Isso aqui tem que ser igual a 68 metros. X mais x dá 2x, aqui tem mais um x, 3x, mais um x, 4x. 4x mais 16 é igual a 68. 4x é igual a 68 menos 16, que dá 52. E x, então, 52 dividido por 4 dá 13. 40 mais 12, 52, beleza? Então, x dá 13. Então, eu descobri que aqui é 13 metros, aqui é 13 metros, aqui é 13 mais 8, que dá 21. E aqui também é 21 metros. Beleza? Então, a resposta correta é o comprimento, né? O comprimento é o maior dos dois. A largura é menor e o comprimento é o maior. Então, o comprimento é 21 metros, alternativa A, tá? Questãozinha interessante, porque também mistura alguns assuntos. Então, mistura essa questão de equação de primeiro grau com a geometria plana. E esse tipo de questão é bem tendência, por quê? Porque o nosso edital de matemática ele é muito amplo. Se a banca quiser fazer uma questão de cada assunto, ela não vai dar conta. Então, essa tendência de misturar vários assuntos em uma questão só é bem forte e é bem possível que apareça de alguma forma lá na nossa prova. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 6. O interior de uma taça usada para drinks tem a forma de um cone circular reto. Então, a nossa taça ela é assim, ó. É um cone circular reto. Quer dizer que ele não é tortinho, né? Ele é reto. Aqui, esse ângulo aqui é 90 graus. Com diâmetro de 1,2 decímetros. Cuidado com a unidade de medida.
Essa questão aqui, talvez o ponto mais difícil seja você fazer as conversões de unidade de medida, porque se você não fizer, você vai errar. E a altura de 8 centímetros. A altura aqui a gente vai ter 8 centímetros. Usando π igual a 3, o volume máximo de líquido em centímetros cúbicos, ou seja, você tem que converter tudo para centímetros. Para converter, vamos lembrar do seguinte, a gente tem metro, decímetro, centímetro. Então, por exemplo, se eu tenho 1 metro, isso é igual a 10 decímetros, que é igual a 100 centímetros. Então, você vai colocando um zero para cada, tá? Então, se eu tenho na verdade, você vai multiplicando por 10, né? Daqui para cá e daqui para cá. Então, se eu tenho 1,2 decímetros, quando eu multiplico por 10, isso é 12 centímetros. Ou seja, esse diâmetro aqui é 12 centímetros. E vamos agora lembrar como que eu calculo o volume. O volume, basicamente, é a área da base vezes a altura. Só que isso a gente vai usar só quando a gente tiver uma figura sem pontas. Se isso aqui fosse um cilindro, aí a gente calcularia dessa forma. Se a figura tiver ponta, eu divido por 3. Tá? Então, nesse caso, como é um cone, como ele tem uma ponta, a gente vai dividir esse volume por 3. A mesma coisa se fosse, por exemplo, um paralelepípedo aqui, ó. Um prisma, né? Aí, se ele fosse um prisma assim, a gente calcularia a área da base vezes a altura. Agora, se fosse uma pirâmide, por exemplo, assim, aí a gente teria que dividir por 3 para achar o volume, ok? Então, se a figura tiver ponta, divide por 3. E no resto é a área da base vezes a altura. Para calcular a área da base, a base vai ser uma circunferência. E a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Cuidado, porque aqui 12 centímetros é o diâmetro. O raio, então, é 6, é a metade. E ele pediu para calcular π igual a 3. Então, vai ficar π vezes 6 ao quadrado. Lembrando que raio é diâmetro dividido por 2, é a metade do diâmetro. 36 vezes 3 dá 90 mais 18, dá 108 centímetros quadrados. Agora a gente então consegue calcular o volume, que é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. A área da base é 108 vezes a altura, que é 8, dividido por 3. 108 vezes 8, 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. 864 dividido por 3. Então, 864 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2, sobra 2. 26 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 por 3 dá 8 de novo, sobra 0. Então, deu 288 centímetros cúbicos o volume e a gente fica com a alternativa C. Então, aqui nessa questão, o ponto mais difícil é de você lembrar da fórmula, né? Mas a aplicação até que vai ficar simples. Então, lembra dessa regrinha. Se a figura tiver ponta, divide esse cálculo por 3. Se não tiver, vai ser só a área da base vezes a altura mesmo, ok? Vamos para a próxima questão, questão 7. Um aluno obteve as seguintes notas nas 8 provas de matemática ao longo de um ano. A mediana desses valores é igual a... Essa questão é uma questão de estatística. Para calcular a mediana, primeiro vamos ordenar os valores. O menor é 5, depois 5,5. Depois 6, 6,5. Depois 7, 7,5. Depois 8 e 9. 9. Quais são? A gente tem o número 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número par de elementos. Então, eu vou pegar os dois do meio para calcular a mediana. Ah, Igor, e se eu não tivesse o 9 aqui? Se eu tivesse o número ímpar? Então, você iria pegar o elemento do meio. Se eu tivesse só esses aqui, a mediana seria o 6,5. Por quê? Porque ficaria 3 valores para a direita, 3 valores para a esquerda.
Mas como é um número par, eu tenho que olhar para os dois do meio e fazer a média. Então, qual que é a média de 6,5 e 7? Vamos fazer isso aqui. Dá 13,5. Essa média aqui dá 6,75, tá? Na verdade, como aqui a gente só aumentou meio, vai ser a metade disso. Então, vai ser 6,75. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Se você fizer o cálculo com mais cuidado, também vai dar certo. Veja que, se eu coloco 6,75 aqui, ficam 4 elementos menores que ele e 4 elementos maiores que ele, que é justamente a intenção da mediana, de dividir a metade menor, metade maior do que o valor da mediana, tá? É uma questãozinha fácil, lembre-se sempre de olhar, né, ordenar os valores, depois olhar se você tem uma quantidade par ou ímpar de valores, para depois terminar o cálculo, ok? Questão 8. Pedro quer formar uma senha usando todas as 5 letras do seu nome, sem repetir nenhuma. Nessa senha, que deve começar e terminar com uma vogal, todas as letras devem ser usadas e as letras P e D devem estar juntas. O número máximo de senhas que ele consegue formar é... Então, Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tem 5 letras. Aqui, como eu tenho que começar e terminar com uma vogal, eu tenho que escolher uma delas, ou E ou O, né? Mas eu também não posso repetir. Então, nesse caso, eu tenho duas opções para escolher a primeira letra e depois, na última letra, eu só vou ter uma. Porque se eu escolher E na primeira posição, eu vou ter que colocar o O lá na última. Se eu escolher O para a primeira, eu vou ter que colocar o E obrigatoriamente na última opção, tá? Então, vai ficar duas opções para a primeira letra e uma opção só para a última letra. Outra regra, as letras P e D devem estar juntas, só que ele não falou a ordem. Pode ser PD ou DP. Ou seja, eu tenho duas opções. E aí vai ficar o PD aqui, ou aqui, né? E aí só vai sobrar uma letra, que é o R, que pode ficar ou aqui ou aqui. Portanto, para a posição do R, eu só vou ter duas alternativas também. Porque, veja, eu tenho 3 espaços ali. Só que o PD tem que ficar junto. Então, na verdade, vamos tratar o PD como uma letra só. Ou seja, eu tenho que colocar ou PD aqui, né? Ou DP também pode ser. E o R aqui. Ou então eu vou colocar o R aqui e o PD ou DP aqui. Então, eu tenho duas formas de colocar o R. Eu tenho duas formas de colocar o PD, né? Pode ser PD ou DP. E eu tenho duas formas de escolher a primeira letra e uma forma de escolher a última letra. Essas 4 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, então por isso que eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, eu tenho 8 formas de formar essa senha. Na verdade, o Pedro tem, né? Então, veja, nesse tipo de problema de análise combinatória, eu preciso quebrar o problema em etapas e ir resolvendo uma por uma, descobrindo a probabilidade de cada passo dessa resolução. Porque depois eu multiplico esse número de chances, de formas de fazer cada passo e descubro a minha resposta. Lembrando, por que eu estou multiplicando? Porque eu tenho que fazer essas 4 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer esses 4 passos ao mesmo tempo, né? Se eu tivesse que fazer ou um ou outro, eu utilizaria a soma e não a multiplicação, ok? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Penúltima questão de hoje. A nota final dos candidatos em um concurso é calculada segundo uma média ponderada, outro tópico aí da nossa prova. A tabela a seguir mostra os pesos atribuídos às notas das 4 provas. Então, matemática peso 2, português 3, conhecimentos gerais 1 e específicos 4. Na tabela a seguir temos as notas que Matheus obteve em algumas provas. Se a nota final dele foi 6,6, a nota em conhecimentos específicos foi igual a... Veja que então eu não tenho a nota dele em conhecimentos específicos e é isso que eu tenho que descobrir. Aqui ficou peso, mas na verdade é nota, tá? Ficou errado. Então, matemática tem peso 2, português tem peso 3, gerais tem peso 1 e específicos tem peso 4. Vou anotar aqui para facilitar. Para calcular a média ponderada, o que eu preciso fazer então? Eu preciso pegar a nota
multiplicar pelo peso. E fazer isso para todas as disciplinas. 7 vezes 3, mais 8 vezes 1, e mais a nota que eu não sei, vezes o peso 4. Depois eu divido pela soma dos pesos. Então, 5 mais 1, 6, mais 4, 10. 6,5 vezes 2 dá 13. 7 vezes 3 dá 21. 8 vezes 1 dá 8. X vezes 4 dá 4x. Isso aqui eu vou dividir por 10. 13 mais 21 dá 34. 34 mais 8 dá 42. Mais 4x sobre 10. Essa aqui é a média do candidato Matheus. Só que a gente já sabe qual que é a nota que ele tirou. Então, 42 mais 4x sobre 10 tem que ser igual à nota que ele tirou, que é 6,6. Então, 42 mais 4x é igual a 66, porque multiplicar por 10 é só passar a vírgula uma casa para a direita. 4x é 66 menos 42. Aqui dá 8 para dar 50, depois mais 16. Então, isso aqui dá 24. Portanto, x é 24 dividido por 4, x é igual a 6. Então, a nota que ele tirou em conhecimentos específicos foi 6, alternativa A. Questãozinha simples também, se a gente conhece os fundamentos aí da média ponderada, a gente consegue resolver. A questão mais complexa aqui é, de fato, de montar a equação de primeiro grau e depois resolvê-la. Mas depois que ela está montada, eu acredito que seja algo bem fácil de se fazer, ok? E vamos para a última questão que eu separei aqui hoje, que é a questão de número 10. Aurora, Bento e Clara estão deitados na grama observando o céu em busca de estrelas cadentes. Aurora vê uma estrela a cada 16 minutos, Bento a cada 18 minutos e Clara a cada 24 minutos. Às 23 horas, os três avistarão uma estrela ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta o próximo horário em que isso ocorrerá novamente. Então, na verdade, isso aqui é uma questão de mínimo múltiplo comum, né? Eu preciso encontrar o próximo momento em que esses três eventos vão acontecer ao mesmo tempo. E como é que eu faço isso? Eu vou calcular o MMC fatorando esses três números ao mesmo tempo. Primeiro eu vou dividir por 2. Aqui dá 8, aqui dá 9, aqui dá 12. Por 2 de novo, dá 4, 3 e 6. Por 2 de novo, dá 2, 3 e 3. Por 2 vai dar 1, 3, 3. E agora por 3. 1 e 1. Beleza? Isso. Agora então, como que eu calculo o MMC? Multiplicando tudo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 é igual a 30 mais 18, 48. Dezesseis por 2 dá 8, 18 por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12. Por 2 de novo, aqui dá 4, 9 não divide, 12 por 2 dá 6. Dá por 2 de novo, aqui fica 2, o 9 não divide, aqui fica 3. Por 2 de novo, aqui fica 1, 9, 3. Aí dá por 3, aqui vai ficar 3 e 1, e aqui por 3 de novo vai acabar. Agora eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 48. E 48 vezes 3 dá 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, 13, 14. Então deu 144 minutos. Daqui a 144 minutos, os três eventos vão acontecer ao mesmo tempo. Então, como às 23 horas eles viram a estrela ao mesmo tempo, depois de 144 minutos eles vão ver a estrela ao mesmo tempo de novo.
Então, 144 minutos é 2 horas, né? Que dá 120, mais 24 minutos. Então, daqui a 2 horas e 24 minutos, isso vai acontecer. Então, 23 horas mais 2 horas dá 1 hora da manhã. Mais 24 minutos, então dá 1h24. Alternativa C. Galera, eu gosto, e as bancas também gostam dessas questões de tempo, porque é muito fácil o candidato errar. Então, cuidado com essas somas, cuidado com essas conversões, porque isso pode passar batido e você errar em detalhes, tá? Então, a ideia, mesmo que apareça horas ali, é converter tudo para minutos e depois você volta para horas, porque assim facilita as suas operações e evita erros simples, tá? Então, era isso que eu tinha para hoje. Espero que essas questões tenham relembrado aí para vocês alguns assuntos importantes, algumas técnicas importantes que vocês vão precisar lá na prova. Mas eu desejo muito sucesso, espero que você tenha um excelente resultado lá na sua prova. E também lembra você que nós trabalhamos muito com recursos para concursos. Então estaremos aqui atentos com a prova, com o gabarito da prova, para levantarmos possíveis questionamentos tanto em matemática quanto em informática. E esse vídeo aqui, ele não está sozinho para a prova da PM Sergipe, a gente também vai ter uma revisão de informática, não deixe de conferir. No mais, muito obrigado pela companhia, espero que você tenha uma excelente prova e é isso. Espero ver você em breve, até logo e falou!